Olá, internautas, sejam muito bem-vindos a mais um Debate Legal. O programa de hoje é feito para todos, mas especialmente para você que é consumidor. Todos nós, praticamente, consumimos alguma coisa no nosso dia a dia, seja um produto, um serviço, enfim, nós estamos sempre presentes em alguma relação de consumo. E hoje a gente recebeu aqui Tiago Noronha, ele que é advogado, atua na área de direito do consumidor e veio conversar com a gente um pouquinho sobre juizados especiais, dano moral, mero aborrecimento e alguns outros termos aí que estão no cotidiano, né, dessas ações judiciais relativas a direito do consumidor. No vídeo de hoje você vai poder entender algumas situações, porque, por exemplo, situações idênticas têm tratamentos distintos às vezes no judiciário e algumas outras questões atinentes aí aos seus direitos como consumidor. É isso aí, galera, a conversa está imperdível, né? Você que tem alguma dúvida sobre relação de consumo, hoje é o vídeo correto para você assistir e esclarecer, e se não ficar esclarecido, comentar aqui pra gente, para entender tudo sobre direito do consumidor. Por isso que, sem demora, eu já vou pedir para rodar a vinheta e fiquem ligados. Olá, internauta, seja muito bem-vindo a mais um Debate Legal. No programa de hoje nós vamos bater um papo sobre direito do consumidor. Vamos falar sobre alguns aspectos de acesso à justiça, sobre alguns direitos básicos que o consumidor tem e outros temas correlatos. E quem vai falar com a gente sobre isso é Tiago Noronha. Tiago, seja bem-vindo ao Debate Legal. Obrigado, Luiz. Saudações a todos e a todas, né? Eu sou Tiago Noronha, tenho 28 anos, sou advogado, sócio do Álvares Carvalho Noronha, carinhosamente chamado de ACNLaw. Também sou pós-graduando em Direito Empresarial pela PUC Minas e atuo prioritariamente nas áreas cíveis, na área trabalhista, né? E também na área condominial. São os 3 filões do escritório. E também no direito ao consumidor, que está dentro do cível, né? Com certeza, com certeza. Direito ao consumidor, eu costumo dizer que é a porta de entrada de todo jovem advogado. E eu, como jovem advogado, também estou inserido nesse ramo do direito, né? Eu acho que é consumidor e família. Primeiro porque sempre que você se forma, pega a sua carteirinha, tem alguém na sua família que tem um problema com a geladeira, com o fogão, com o voo atrasado, com não sei o quê. Ou tem algum amigo seu que quer se separar, que quer se casar, que vai pagar pensão. Sempre tem isso. São os primeiros casos que aparecem pra gente. Com certeza. Na verdade, se você parar para analisar, todos nós somos consumidores em algum momento ou em todos os momentos da vida. E né? Do jeito que os serviços são aqui, todo mundo vai sofrer um dano um dia. Exatamente. A questão é justamente a gente mostrar esses direitos, não só como eles acontecem, mas também a caracterização dessas violações cotidianas, né? Que é o que a gente chama de os pequenos ilícitos e os grandes negócios, né? Sim. É uma boa associação. Nunca tinha ouvido essa expressão, mas define muito bem, porque existem empresas, Tiago, e você que é atuante, nós, na verdade, que somos atuantes nessa área de direito do consumidor, a gente sabe que muitas empresas, elas cometem reiteradamente, né, vários ilícitos. É aquela coisinha, o banco que deixa a pessoa atrasar 1 a 2 horas, e isso acontece vários dias, várias vezes, com várias pessoas aguardando muito tempo na fila, e não é punido devidamente, ele continua fazendo isso, e isso acaba se perpetuando. Isso é muito prejudicial para todo mundo. Quando a gente fala de direito do consumidor, a gente está tratando de bens tutelados que, em princípio, parecem ser menores, quando na verdade não são. Você deu o exemplo agora da fila do banco, onde a gente está ali, na verdade, perdendo tempo. E como diz o ditado em inglês, né? Time is money, tempo é dinheiro. Então, todo momento que o consumidor, né, que o cidadão, ele deixa de estar fazendo alguma coisa da sua necessidade, né, cuidando do seu trabalho, da sua vida, da sua família, o que quer que seja, na verdade ele está tendo uma perda ali. E é dessa perda, da sua liberdade de ir e vir, de cuidar de sua vida, é que decorre, na verdade, a violação aí nesse caso, né? É verdade. E assim, muitas vezes o que é que acontece? O consumidor, ele é lesado e aí criam-se algumas alternativas de resolução daquele problema. Ou o consumidor vai no próprio estabelecimento onde ele sofreu a lesão tentar resolver aquilo, ou ele vai ao PROCON, ou faz as duas coisas ao mesmo tempo, e muitas vezes o consumidor procura a justiça como último recurso. Então o que a gente vê geralmente é assim, se o consumidor ele vai à justiça é porque ele já passou por muita coisa até chegar ali. E aí o que é que tem acontecido sistematicamente, muitas vezes? O consumidor bate as portas da justiça, a justiça reconhece que a empresa realmente errou,
mas diz que o consumidor não tem direito a uma indenização. Você pode explicar um pouquinho como é que isso está acontecendo? Exatamente, é mais ou menos isso que acontece, né? O consumidor, quando ele chega até o judiciário, certamente ele já tentou todas as formas possíveis e imagináveis de resolver aquele problema administrativamente, né? Ninguém, no primeiro momento, já vai buscar a justiça de imediato. Então, hoje você tem os canais de atendimento, né? Os saques, você tem a própria loja física, você tem o e-mail, você tem, por exemplo, na telefonia, os órgãos reguladores, né? Você tem a Anatel, para a questão de energia você tem a ANEEL. Então você tem todo um arcabouço de proteção ao consumidor, que inclusive vem com a própria lei, né? Com o próprio Código de Defesa do Consumidor, ele traz esses mecanismos, esses órgãos reguladores para poder auxiliar o consumidor para resolver as suas demandas nas relações de consumo. Porque a gente parte do princípio aí que a gente está numa relação desigual. A gente tem uma pessoa comum, cidadão, na qualidade de consumidor e hipossuficiente por essa questão. E do outro lado você tem uma empresa que detém todo um know-how, todo um conhecimento naquele ramo específico. O mínimo que se espera dela é que ela preste serviço direito. Claro. Então, assim, quando a gente no Brasil, a grande verdade é que a gente tem uma cultura de não ser bem atendido. E a gente se conforta com pouco. Certo? Então, quando a gente tem um serviço minimamente aceitável, a gente está plenamente satisfeito. Quando, na verdade, deveria ser o inverso. A gente deveria cada vez mais querer serviço de excelência. Por que, por exemplo, que um Nubank da vida é tão festejado? Porque essa empresa foca no atendimento. No atendimento, em saber que ali do outro lado existe uma pessoa, que existem necessidades. Como é que você vai atender esse cliente? Como é que você vai surpreender esse cliente? Né? Que é uma filosofia nova no mundo e no Brasil que está vindo agora. Né? Então, a grande verdade é que nós, enquanto consumidores, ainda somos violados dioturnamente. E eu acho que se a empresa ela não pensa, digamos assim, no aspecto humano, né, de que o seu consumidor é uma pessoa, então, por ser pessoa, já merece o respeito, que pense pelo menos no aspecto mercadológico. Se eu não trato o meu consumidor bem, ele vai consumir em outro lugar, a minha empresa vai se dar mal com isso. E parece que a coisa não acontece assim. A operadora de telefonia móvel, por exemplo, nós temos 4 grandes operadoras no Brasil e todas as 4 operadoras têm serviços péssimos, né, em sua maioria. Então, meio que elas se igualam no aspecto ruim. Elas se nivelam por baixo. Exatamente, era isso que eu ia falar. Justamente por essa ausência de um bom serviço, ao invés de você ter uma elevação desse serviço pela qualidade e pela, digamos assim, pela cobrança do consumidor, a gente tem o inverso. O consumidor, muitas vezes, e isso é uma realidade, né, são violados dioturnamente. Desses, poucos procuram provocar administrativamente. Digamos que de 10 pessoas, 2 reclamem. Dessas 2 que reclamam, uma vai mais adiante e realmente se sente indignada até chegar ao judiciário. Então, proporcionalmente, para a empresa, ela olha do ponto de vista numérico. A empresa sempre trabalha com meta, com dado, com número, em termos gerais. Então, se ela olha para o espectro, para a base de clientes dela, e vê que 1%, 2% é que vai questionar o seu serviço, para ela, para os indicadores internos, ela está prestando um bom serviço. Quando, na verdade, não é. Se você vai para o consumidor, faz uma pergunta, um fala-povo na rua, no centro de Aracaju, por exemplo, você vai escutar reclamações de todas as naturezas. Então, na verdade, você falou bem, o serviço ao consumidor no Brasil, historicamente, ele é nivelado por baixo. Agora, você falou em número, eu ainda vejo outro aspecto em relação ao número. Não é só, eu acho, a operadora ou qualquer empresa que seja, acreditar que ela está prestando um bom serviço ao consumidor por causa disso. Isso também. Mas eu vejo de outra forma. Por exemplo, acho que empresas fazem cálculos da seguinte forma. Isso é uma especulação minha, mas eu acredito que acontece. Bom, se eu for otimizar o meu serviço para diminuir o número de demandas que eu tenho, eu vou gastar X. Mas, se eu não otimizar, continuar sofrendo as demandas que eu sofro, perdendo os clientes que eu perco, que não são muitos, geralmente, porque você vai correr para outro que pode ser pior, eu vou gastar muito menos, eu vou perder muito menos, então é melhor manter o meu serviço aqui do jeito que está, e assumir os processos que existem e pronto. É exatamente isso, é a inércia da ineficiência, né?
As empresas, elas fazem esse cálculo, né? Elas fazem essa quantificação do mal, que é por isso que eu falo que são pequenos ilícitos e grandes negócios. É mais fácil para a empresa deixar aquele procedimento de forma equivocada acontecer e eventualmente ela correr o risco de receber demandas por conta daquele mau serviço, que proporcionalmente vão ser poucos, e tratar disso juridicamente, né, empurrar lá para frente, pagar ao longo do tempo, né, e do que ela melhorar, do que ela corrigir. Custa mais caro. Custa mais caro, quando na verdade ela deveria pensar também no seu consumidor, como forma até de retenção de consumo. Né? Um cliente satisfeito, ele não troca de serviço. Porque a gente vê no judiciário, e assim, se você vai, por exemplo, no juizado especial, qualquer dia que você for lá que tem audiência, você vai ver as pautas de audiência, a operadora de celular lidera, e aí você vê em lojas online, também cheios, várias, né, infinitas lojas lá. Então, essas empresas que sempre estão sendo demandadas, bancos, cartões de crédito, e muitas vezes você tem mutirões de conciliação, mutirões de audiência, especificamente para essas empresas. Então, assim, existem muitos, mas se você for olhar ali, e aí eu acho que é o que você bem fala, você tem, vamos supor, chutando 5 mil ações, a empresa tem 50 milhões de clientes. Então, aquilo ali não representa nada. É exatamente isso, né? E aí, quando você fala de acesso à justiça e efetivação de uma política de bom consumo, digamos assim, esses números, ou até as próprias quantificações de dano moral, elas acabam desestimulando, por um lado, o consumidor, porque ao buscar quem deveria lhe dar o acolhimento, né, do ponto de vista jurídico, né, àquela violação, acaba desabonando aquilo, acaba passando a mão e dizendo, não, isso é um mero aborrecimento do dia a dia, nas relações de consumo dos dias de hoje, do contemporâneo, isso é um mero aborrecimento. Né? E do outro lado você tem a empresa que vê essas condenações pequenas, que no grosso do seu faturamento não representam nada, e é mais fácil ela manter a operação do jeito que se encontra, no estado que se encontra. Então era justamente essa a minha pergunta, você acabou muito bem antecipando a resposta, que eu ia perguntar justamente isso, né? Essa questão do desestímulo. Porque o consumidor, a gente vem falando aqui desde o início da nossa conversa, que o consumidor ele passa por muita coisa, ele chega no judiciário, ele bate a porta do judiciário, o judiciário diz, não, realmente, você consumidor está certo, você empresa está errada. Mas esse erro não justifica uma indenização. Algumas situações a gente tem que realmente não são situações indenizáveis, são aquelas situações pequenas que acontecem, que você vê que não é uma negligência muito grande, é um erro que as empresas são compostas por pessoas, humanos, logicamente. Mas tem erros que são reiterados e que você vê que a empresa faz aquilo, eu diria, de propósito, né? Porque ela não busca melhorar, então ela assume aquele risco e deixa rolar, deixa acontecer, chega lá, mero aborrecimento cotidiano, não merece ser indenizado, e só falta dizer que o consumidor quer aplicar um golpe. Minha sensação é essa. Na verdade, com a Constituição de 88, né, quando a gente inaugura no artigo 5º, inciso 10, a figura do dano moral, a gente tem uma mudança de paradigma na responsabilidade civil no Brasil. Né? A partir dali você tem a nascente desse instituto no direito brasileiro, e quando você vem com o Código de Defesa do Consumidor, em 1990, você cria um novo paradigma, porque o Código de Defesa do Consumidor ele não é só uma lei, né? Ele é um código porque ele traz uma base principiológica. É um sistema, né? Exatamente, ele é um microsistema, ele regula aquela relação que, por natureza, assim como, por exemplo, a relação de trabalho, ela é desequilibrada. Ela tem um desequilíbrio nascente no seu ponto neural. Né? Então, quando você parte desse princípio, né, principalmente que está ali no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, onde você tem os direitos básicos do consumidor. Aquilo ali são princípios que vão regular toda a raiz do código. Né? E nele você também tem a previsão da reparação por dano moral. Que essa reparação por dano moral, ela decorre o quê? Da simples violação aos preceitos que dizem o Código de Defesa do Consumidor, o CDC. Né? Então, a mera violação dos direitos que ali estão contidos, aí você pega a cláusula abusiva, você pega o conceito de má prestação de serviço, que é um conceito amplo e tem que ser amplo justamente para abarcar
as miudezas dessas relações. Porque, por exemplo, uma espera na fila de banco é uma má prestação de serviço, né? Um celular que é enviado errado é uma má prestação de serviço e um defeito de produto. Né? Era para ter mandado um produto, foi mandado outro. Ou esse produto chegou com defeito, ou com uma especificação diferente da que era indicada. Então, o código ele abarca todas as situações de forma ampla, né? Os seus tipos, né? A gente está falando de tipo penal, mas as suas condutas, as suas condutas, exatamente. As condutas elas são abertas justamente para serem abrangentes, né? E isso do ponto de vista jurídico foi um avanço absurdo, né? Porque através desse microsistema nós conseguimos enquadrar quase tudo que existe na relação de consumo. Mas hoje eu acho que a gente tem um efeito um pouco contrário. Por ser muito vago, por ser muito aberto, está mais excluindo que incluindo. É bom deixar claro que a gente não quer, digamos assim, promover uma indústria de indenizações milionárias, né, e que prejudique a economia, que quebre empresas. É só a questão realmente de se aplicar e de se fazer justiça. Eu acho que essa é a luta da advocacia do consumidor no dia a dia. Sem dúvida. Só para fechar, como você bem colocou, né, quando historicamente surgiu o dano moral, né, começou, não se tem como você quantificar, porque o dano moral ele é o dano que atinge a personalidade do ser humano, a dignidade da pessoa humana, né, a sua imagem, a sua personalidade, que gera aflição, ou seja, são conceitos altamente subjetivos e você não tem como quantificar isso, transformar isso em pecúnia de forma objetiva. Fazer uma tabela, não tem como você tabelar o dano moral. Inclusive a gente tem jurisprudência pacífica sobre esse fato, né, que você não consegue quantificar de forma objetiva. Inclusive, circula nas redes sociais uma tabela, né, que a STJ tabelou o dano moral, e eu já vi muita gente compartilhando isso. E para a pessoa que muitas vezes não tem experiência na área, o consumidor, ele vai, mas tá, aconteceu isso comigo, então a indenização é essa, ele acha que aquele é automático. É bom esclarecer. É um desconhecimento, na verdade, porque o direito ele é dinâmico, né? O direito é dinâmico e cada fato é um fato diferente, né? Então, uma negativação indevida que acontece com uma pessoa X, por uma peculiaridade, não vai ser a mesma. O fato é o mesmo, mas as circunstâncias são diferentes. Cada um tem um... Exato. É importante que o consumidor entenda isso, que o advogado entenda isso e que o juiz também entenda isso. Principalmente. Né? Porque a partir do momento que você começa a fazer o que eu chamo, né, eu cunhei esse termo recentemente, né, o fordismo jurisdicional, né, quando você começa a fazer as decisões em uma cadeia industrial, aí realmente você está indo na contramão do que é o direito, né, do que é a lógica do direito, né? Então essa indústria do dano moral, na verdade, ela passou por um momento de crescente, né, pró-consumidor, logo no começo, quando a lei foi criada. Depois ela passou por uma jurisprudência defensiva, que foi quando começou a introduzir o conceito de indústria do dano moral, né, e do mero aborrecimento, que é o argumento, digamos assim, neoclássico dessa relação do consumo, né? Então hoje a gente já está numa outra onda, né, que é justamente a relativização disso aí. Nem muito, nem tão pouco. Tem que se buscar parâmetros na relação de consumo para que você consiga ter o caráter compensatório ao consumidor que foi efetivamente lesado, para você ter o caráter punitivo daquela conduta, né? Você não vai punir do ponto de vista penal, mas vai punir do ponto de vista civil, né? Afinal, houve uma violação. E você tem um caráter que eu acho fantástico, quem fala isso é Rui Stocco, né? Um doutrinador muito famoso, que é o caráter dissuador, né? Que é você impedir que aquela conduta se repita com outras pessoas, que é justamente onde você vai sanear tudo aquilo que a gente falou, né? O mau serviço, o procedimento equivocado de uma empresa, ele vai ser saneado pelo viés dissuador do dano moral. Ele tem uma tripla função e ela não pode ser ignorada de forma alguma. Verdade. Tiago, queria agradecer muito o nosso bate-papo. Acho que a gente desabafou um pouco, né? A gente precisa conversar sobre isso sempre, precisa esclarecer um pouco para as pessoas. Porque muitas vezes se procura o advogado e o advogado diz, não, vamos entrar, e aí o judiciário não abarca aquela pretensão da pessoa, e enfim, para a gente explicar é muito complicado. Por que a pessoa foi lesada e não ganhou nada? Ganhou, mas não levou, né? Então,
é muito complicado. Queria agradecer então a sua presença, a sua participação, desejar boa sorte na sua advocacia, nessa luta diária aí pela garantia dos direitos do consumidor, deixar aberto o espaço então para suas breves considerações finais. Tá bom, Felipe, eu agradeço, primeiro de tudo, agradeço a vocês que estão nos assistindo até agora, né? E você me lembrou uma coisa que uma colega estava me falando recentemente, e eu achei fantástico. Quem faz o primeiro crivo de uma ação de consumidor, por exemplo, é o advogado. Então o advogado ele tem um dever ético de primeiro analisar se aquilo tem cabimento. Então quando o advogado traz uma demanda ao judiciário, uma demanda consumerista ao judiciário, é porque ele vê ali uma violação. Então, a partir do momento que você vê essa violação, você tem que defender o bom direito, né? O bom combate, como eu costumo chamar. Então, o direito do consumidor em geral, eu diria que é um ramo muito profícuo, muito gratificante, porque você, de fato, você muda aquela situação, aquele abalo que acontece no dia a dia, né? Das pessoas. E só tenho que agradecer a você, ao pessoal que está em casa e nos manter firmes, né, na labuta, no dia a dia. Seja informando ou seja lá advogando. Exatamente. Então, valeu, Tiago. Espero que o pessoal tenha gostado. Curta a nossa página no Facebook, o endereço está aparecendo aqui. Siga a gente no Instagram. Curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, comente também. Você já deve ter passado por algum caso relativo à violação dos seus direitos como consumidor, então comente aqui pra gente, para que a gente possa saber também. Quem sabe seu tema não seja tratado em um próximo programa aqui do Debate Legal. É isso aí, muito obrigado e até a próxima.